Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão Série A 2023, 16ª rodada. Eu fiz a minha análise, meus palpites dessa rodada, e eu disse que um dos jogos que eu ficaria muito surpreso, seria se o Santos não perdesse para o Botafogo. Eu disse isso no vídeo, quem está aí, quem viu. Eu falei, olha, eu vou ficar muito surpreso se o Botafogo não ganhar do Santos. Olha, fiquei. Por muito pouco, o Botafogo não perde para o Santos. Por muito pouco. Aconteceram algumas coisas, principalmente no final do jogo, que explica o Santos não ter vencido o Botafogo. Tem algumas coisas que estão acontecendo com o Botafogo que eu já falei aqui no canal, falei diretamente com um torcedor do Botafogo que trabalha comigo, meu amigo Souza Júnior. Eu falei com ele, acho que ele não gostou muito do que eu falei, mas eu falei isso para ele. E eu tenho certeza que ele acompanhou o jogo. E ele deve ter lembrado do que eu falei. Eu não estou secando o Botafogo. Só que quem assiste o jogo, olhando para detalhes, sem emoção, percebe que o que eu estou falando não é muito loucura em relação ao Botafogo. Foi a mesma coisa que eu falei do Fluminense lá atrás. E o jogo terminou Santos 2, Botafogo 2, primeiro empate do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Ainda tem uma margem muito grande de pontos para o segundo colocado, que hoje é o Grêmio, né? Que pode diminuir, porque o Grêmio tem um jogo a menos. Hoje acho que a diferença do Botafogo pro Grêmio acho que é de 11 pontos. Mas se o Grêmio ganhar o seu jogo, eu acho que pode cair para 8 pontos. Tá? Continua muito confortável. Mas não estou falando aqui que é para o Botafogo ligar sinal de alerta, nada disso. O Botafogo continua com a vantagem confortável. Eu só comentei, e vou comentar daqui a pouco também, uma situação que eu estou vendo, e já é o terceiro jogo do Botafogo que eu vou comentar isso. Meu amigo Souza Júnior e torcedores do Botafogo, eu não estou secando o Botafogo. Não estou secando. É simplesmente um detalhe, que não é pequeno, mas é um detalhe. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Santos, e meu amigo torcedor do Botafogo, o Santos que estava com a vitória na mão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do Clube de Membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar. Valeu? E eu vou te dizer 3 coisas rápidas. Primeiro, esse link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, na primeira linha, é o link do Zone Play, por onde eu assisto todos os jogos. Não só jogos, filmes, minisséries, documentários, tudo em alta definição e sem travar. Funciona para mim, eu indico para você. Segundo, tem promoção na Zone Play. Promoção Dia dos Pais. É muito boa essa promoção. Então clica aí e confere qual é a promoção do Dia dos Pais. E terceiro, se você gosta do canal, não deixe de se inscrever no canal. Inscreva-se no canal. Porque mais da metade da galera que assiste não é inscrito. Então peço aí dessa colaboração, inscreva-se no canal. Vamos lá, galera. Bom, com esse empate de 2-2, o Botafogo continua na liderança com 40 pontos. 11 pontos a mais do que o Grêmio, que tem 29. Só que o Grêmio tem um jogo a menos. Tá? O Grêmio jogou nessa rodada, ganhou do Atlético Mineiro, mas também ganhou do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, com o Filipão, não vai ganhar de ninguém, irmão.
Porque o Filipão é ex-treinador. O Atlético Mineiro está completamente perdido. Completamente perdido. Para contratar o Filipão, tem que estar muito perdido. Muito desesperado, não entender nada de futebol. Essa é a verdade. Não estou tirando mérito do Filipão de nada. Carreira do Filipão, bacana. Mas ele é ex-treinador. Ponto. Ele mesmo disse isso. Então o Botafogo está ali com 40 pontos na primeira colocação. E com esse empate, o Santos vai estar na 14ª colocação com 17 pontos. Com 17 pontos em 16 jogos. Está ali a 3 pontos da zona do rebaixamento. Que agora tem o Bahia como primeiro time dentro da zona de rebaixamento. E vamos lá para os números. Se você pegar os números vão estar a favor do Botafogo. Cara, mas o jogo tem duas partes. É um jogo até o 2-0 do Santos e outro jogo a partir daí. Tecnicamente, o time do Botafogo é melhor. O Jean Lucas, ex-Flamengo, ex-Santos também, que o Flamengo emprestou para o Santos, depois vendeu para o Santos, eu acho. Aí o Santos vendeu, ele foi lá para fora, agora voltou. Entrou muito bem ali no meio de campo do Santos, fez uma grande partida, talvez o melhor jogador. O Santos fez uma partida bem interessante, com algumas modificações, né? Alguns jogadores, o Jean Lucas mesmo, o Dodô que chegou, com muita disposição, com muita vontade. O início do jogo, os 15, 20 minutos, o Santos se segurou um pouco, se protegeu um pouco do Botafogo, o Botafogo com mais confiança, líder do campeonato, na parte de cima da tabela, líder, o Santos lá embaixo, não podendo perder ponto, podendo ficar próximo da zona de rebaixamento, ou seja, o psicológico do Botafogo muito melhor, fisicamente, tudo a favor do Botafogo, o Botafogo vai mais para cima. Mas eu vou repetir o que eu venho falando. O Botafogo já tem alguns jogos que o Botafogo está tendo um erro de pontaria muito grande. Eu falei isso para o meu amigo Souza Júnior. Aqui no Brasil, não é regra você dar 5 chutes, 4 em direção ao gol e entrar 2. Isso não é normal. Isso não é normal. Isso é exceção. O Botafogo está tendo um acerto de pontaria com o seu centroavante. Mas se o centroavante não tocar na bola, não correr atrás para chutar, não se apresentar ali, os outros, o Botafogo está errando muito o alvo. Muito alvo. E se você pegar o jogo até o 2-0 do Santos, o Botafogo deve ter acertado no alvo 2 chutes. 2 chutes. Tinha chutado para cima, para fora, para China, para praia, chutou para todo mundo é lugar. No gol, teve 2 ou 3 chutes no máximo. 2 ou 3 chutes no máximo até os 2-0. Chutou outras bolas. Então, o que eu quero dizer com isso? A eficiência do Botafogo em direção ao gol é muito boa. Porém, não é regra. Isso é exceção. Isso é exceção. O Botafogo criou algumas oportunidades, chutou muito de fora da área, porque o Santos estava se defendendo bem. E o Santos estava tentando entender o Botafogo. Eu vou repetir o que eu falei. O Botafogo, para mim, esse é o 3º jogo que eu vejo do Botafogo. O Botafogo está dando uma caída. Eu não estou secando. Eu vou falar que eu estou secando. Eu não estou secando. O Botafogo está dando uma caída. Essa caída do Botafogo pode ser por 2 fatores. Ou uma caída mesmo do Botafogo, ou uma tensão
um estudo maior dos outros times em cima do Botafogo. Não necessariamente é o Botafogo que está caindo. Pode ser os outros times que estão enxergando a maneira de bloquear o Botafogo. O Botafogo continua fisicamente muito melhor que todo mundo. O Botafogo continua fisicamente muito melhor que todo mundo. E hoje, nesse jogo contra o Santos, o físico do Botafogo fez o Botafogo empatar. Porque no final do jogo o Botafogo engoliu o Santos fisicamente. Esse físico fez empatar. Mas o Santos, a partir dos 20 minutos, começou a encaixar os contra-ataques. O Botafogo, há muito tempo eu não vejo acontecer o que aconteceu no Botafogo hoje. O Botafogo estava bagunçado taticamente. O Marçal, que foi muito importante no final do jogo, estava completamente perdido. O primeiro gol do Santos, o Marçal não estava na sua posição. O Marçal estava completamente perdido. Os jogadores fora de posição, todos fora de posição, na boa, bagunçado. E o Santos estava tentando encaixar o contra-ataque. Aos poucos, o Santos no meio de campo foi se encaixando, foi equilibrando o jogo, foi equilibrando a posse de bola, o Santos foi equilibrando a posse de bola, e num passe do Jean Lucas pro Marcos Leonardo, ele recebe na frente, o Adrielson pediu para tomar aquele drible, porque ele se joga muito antes. Ele tentou adivinhar que o Marcos Leonardo ia chutar. Ele pediu para tomar aquele drible. Foi meio que infantil. Ele dá aquele carrinho sabendo que ia tomar o drible. Toma o drible, Marcos Leonardo faz um bonito gol. 1-0. O Botafogo com a pressão maior, mas o Santos conseguindo controlar o jogo, entrando no jogo, começando a encontrar os espaços pelos lados do campo e consegue o seu gol, faz 1-0 ali com 25 minutos mais ou menos do jogo. A partir daí o Botafogo vai para cima, o Botafogo há muito tempo que não sai perdendo, o Botafogo quando saiu perdendo foi para o Atlético Paranaense e perdeu, né? E perdeu? Não, o Botafogo, não, com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, ele ganhou uma na Copa do Brasil, ele ganhou uma de 1-0, né? Acho que é aqui. E lá foi 2-1 o Atlético Paranaense, mas eu não me lembro se o Atlético Paranaense fez o primeiro. Eu não me lembro, acho que foi o Atlético Paranaense fez o primeiro, depois o Botafogo empatou. Acho que foi isso. E o Atlético Paranaense fez o segundo, acho que foi isso. Agora não vou lembrar direito. Mas bom, e termina o primeiro tempo, o Santos conseguindo controlar, segurar o Botafogo e também jogar. Então o Santos fez, na minha opinião, uma boa partida no primeiro tempo. E o Botafogo começou bem, mas depois o Botafogo começou, na minha opinião, começou a acontecer algumas coisas que não era muito vista no Botafogo, uma desarrumação, um incômodo de não estar conseguindo, de não estar na frente. Então termina o primeiro tempo 1-0 e, na minha opinião, pela organização, que eu até achei do Santos maior do que a do Botafogo, justo. Vai para o segundo tempo. Segundo tempo, o Santos vai segurando o resultado nitidamente e o Botafogo vai tentando atacar, vai tentando criar no seu estilo, mas já com algumas modificações. Você vê uma modificação principalmente no Tiquinho. Não é que ele não participava do jogo. Tinha jogos do Botafogo que o Tiquinho quase não tocava na bola. Agora o Tiquinho participa muito, eu acho isso legal. Mas é uma modificação, tá? E vai ter modificações táticas no Botafogo. Se vai melhorar, se vai piorar, a gente não sabe. Mas nesse jogo não deu para se perceber muita coisa. Mas você percebe um Botafogo tentando ser menos veloz, usando a velocidade, mas um Botafogo tentando trabalhar mais a bola, o que eu também não acho ruim, tá? Eu também não acho ruim. Porém,
O time foi moldado pelo ex-treinador com a parte física e com a velocidade pelos lados do campo. Essa mudança de jogo mais pelo meio pode levar um tempo. Mas o Botafogo foi tentando criar, e o Santos tentando encaixar um contra-ataque. Até que, na metade, de novo, foi na metade? Não, no final do jogo, o Santos estava conseguindo segurar o Botafogo. Estava criando algumas oportunidades, mas, na boa, assim, grande chance. Teve uma que o João Paulo pegou e acabou se machucando. O João Paulo saiu, o goleiro do Santos, com 15 minutos, aí entrou o Vladimir. Mas o Santos estava jogando e controlando o jogo, e esperando o contra-ataque. Encaixa o contra-ataque. Faz o gol. Bom, o gol mostra um Botafogo completamente bagunçado, um Botafogo que estava perdendo o jogo aos 40 minutos, completamente bagunçado, completamente jogadores fora de posição, cada um tentando de uma maneira, o que a gente não está acostumado a ver o Botafogo, toma um contra-ataque, perde bola, Marçal perde bola no meio, no pé de ferro perde, e o Santos faz 2-0. A partir daí começa outro jogo. A impressão que se dá é que quando o Santos faz 2-0, o Santos tem uma descarga emocional muito grande e dá uma relaxada. Com essa relaxada, parece que bate o cansaço. Tipo, ganhamos o jogo. Aí é que mudou o jogo. Porque o Botafogo, mesmo perdendo de 2-0, tem a estima lá em cima. Ele é o líder. O Santos não. 2-0. O Santos não podia ter relaxado. O Santos relaxou. O Botafogo foi para dentro. E fez gols. E fez o gol, o primeiro gol, numa jogada trabalhada, do que eu falei. Uma jogada trabalhada. Não foi de contra-ataque. Mas na jogada trabalhada, aonde o Santos deu espaço. O Santos ganhou de 2-0, não poderia dar espaço pelos lados do campo. O Santos deu. Porque fisicamente, o 2-0 parece que deu uma descarga emocional no Santos. O Santos achou que já tinha vencido a partida e relaxou. E o Botafogo faz um. No segundo gol, eu tive a impressão, essa foi só a minha impressão, que a bola do escanteio estava fora da marca. A impressão que dá quando filma, que a bola estava fora, mas aí eu acho que o VAR não pode adicionar, eu acho que o juiz foi ali, o bandeirinha, acho que pode ir ali dar uma olhada, sei lá, mas eu fiquei com essa impressão, mas independente disso. O Adriano sobe bem, empata, e por pouco o Botafogo não vira. Porque do 2-0 do Santos até o final, o Botafogo merecia ter virado a partida. Que o Botafogo, só para você ter ideia, no jogo todo até os 2-0, o Botafogo deve ter dado 2 chutes em direção ao gol. Do 2-0 do Santos até o final, o Botafogo deu mais de 6 ou 7 em direção ao gol. Então, quando é que o Botafogo melhorou? Quando o Botafogo ficou fisicamente melhor. Quando o Santos caiu fisicamente. Então, o jogo teve 2 partes. Enquanto o Santos fisicamente estava conseguindo competir com o Botafogo, o Santos estava ganhando. Quando o Santos faz 2-0, que fisicamente cai, o Botafogo engole o Santos fisicamente. Aí fisicamente, ele sobrando, tecnicamente, ele melhora e acaba empatando o jogo. Então o jogo foi dividido, maior parte, jogo equilibrado, Santos conseguindo segurar e fazer seu jogo, e de 2-0 em diante o Botafogo foi muito melhor, só deu o Botafogo, e o Botafogo teve chance sim de virar o jogo, até um jogador do Santos, que agora não me lembro quem é, tirou quase de dentro do gol, pô de cabeça. Então, cara, foi um bom jogo, um jogo louco, principalmente no final. O Santos mostrou alguma evolução e, na minha opinião, o Botafogo deu algumas desarrumadas que a gente não está acostumado a ver o Botafogo bagunçado. Não está acostumado a ver. E o gol que o Botafogo toma no primeiro tempo, o Botafogo não estava cansado. O Botafogo deu espaço por uma bagunça tática. E vou repetir. A eficiência,
O Botafogo faltou durante o jogo todo. Mas no final do jogo, a tal deficiência que eu sempre falo, o Botafogo teve. Por isso conseguiu empatar. Não é para ligar sinal de alerta. Porra, se eu falasse isso, estava de sacanagem. O Botafogo está com 11 pontos na frente do Grêmio. Mas escuta o que eu estou falando, eu não estou secando. O Botafogo está dando uma caída. O Botafogo está dando uma caída. Mas eu não acho que essa caída seja preocupante e seja uma caída que vá atrapalhar a caminhada do Botafogo para o título. Porque está 11 pontos. Então essa gordura que o Botafogo tem permite o Botafogo dar uma oscilada. Porque vai oscilar. Se a torcida do Botafogo acha que o Botafogo não vai oscilar, pô, bicho, tá viajando a moneda. É óbvio que vai oscilar. Porque o Botafogo depende muito do físico. O Botafogo vai oscilar. E como tem 11 pontos, essa oscilação, eu acho que não vai atrapalhar o Botafogo. Então, entendo, o fato de o Botafogo oscilar não quer dizer que ele vai despencar, vai perder de 50 pontos, não é isso. Mas vai dar uma oscilada. Mas fez uma margem muito boa. E os próximos jogos do Botafogo não pega times tão complicados assim. Apesar que o Santos estava lá embaixo, acabou não ganhando. Mas você pega o Curitiba, você pega o Cruzeiro, você pega o Internacional. Não estou desmerecendo Curitiba, Cruzeiro, Internacional, mas são jogos que dá para o Botafogo conseguir as 3 vitórias, desde que jogue como estava jogando desde o início do campeonato. Mas nos últimos 2 jogos, nos últimos 3, eu já vi um Botafogo diferente, com uma intensidade um pouco menor. Será que é a parte física ou será que são os times que estão mais de olho no Botafogo? É uma coisa ou outra. Mas o Botafogo não perde. Jogou fora de casa e conseguiu um ponto diante do Santos. Grande jogo, grande resultado para o Santos. O Santos sai frustrado, né? Porque estava com 2-0, faltando pouco tempo para acabar. E esse empate do Botafogo dá uma moral ao Botafogo. Estávamos perdendo de 2-0, conseguimos empatar. Mas, é o que eu falei, o Santos deu uma melhorada. E, na minha opinião, o Botafogo, que sempre foi muito organizado taticamente, hoje foi um pouco bagunçado. Mais do que o normal. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.